estou de volta com o professor da Estação Business School, o economista Jedson de Oliveira, falando sobre economia para os brasileiros para o ano de 2010. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre as despesas, as pessoas que têm várias despesas. Como fazer para não ficar com a conta no vermelho? O que é ideal? Por exemplo, nos impostos. É melhor parcelar esses impostos ou obter o desconto no pagamento à vista? Aí vai depender se a taxa de desconto for equivalente pelo menos ao que você pagaria ao longo dos meses. Por exemplo, impostos como o IPTU e IPVA, o IPTU está com desconto na faixa de 5,5%. Então, eu diria que está equilibrado. Por quê? Se você for pagar o IPTU ao longo dos 10 meses, que é o caso de Curitiba, você vai perder esse desconto, mas você vai poder diluir ao longo do ano sem pagamento de juros. Não existe juros sobre essa parcela. No caso do IPTU, eu diria que é equilibrado, ou até valeria a pena, para quem está endividado, não pagar o IPTU à vista, não pagar o IPVA à vista, poder parcelar, porque normalmente esse tipo de despesa não incorre taxas de juros muito elevadas. Se a pessoa já tem uma dívida no cartão de crédito, no cheque especial, que normalmente são taxas acima de 7%, o mais interessante é quitar essas dívidas, porque isso não vai te onerar muito mais à frente. Se você tem uma dívida também muito elevada e tem filhos, na compra do material escolar, por exemplo, uma dica que a gente sempre dá é que você não compre todo o material no início do ano, porque normalmente ele não será utilizado todo nesse início. Você pode negociar com a escola, comprar uma parte do material e nos próximos meses, na medida que for sendo necessária a sua utilização, você compra. Então, são pequenas dicas que vão ajudar aqueles que estão mais endividados. Mas o principal para quem está endividado é trocar dívida cara por dívida barata. Ou seja, deixar aquelas dívidas com taxas de juros elevadas, principalmente cartão de crédito, cheque especial e financiamentos pessoais, para dívidas que você pode diluir ao longo do ano sem ter que pagar uma taxa muito elevada de juros. Professor, e para encerrar, uma última pergunta: como a pessoa faz o acompanhamento dessas despesas? Ela deve fazer uma planilha, deve acompanhar todos os dias, ou uma vez por mês, uma vez por semana já é suficiente? É bastante interessante que a pessoa possa, se tiver acesso a um microcomputador, a gente sabe que muitos não têm essa condição, mas se tiver um microcomputador, você faça uma planilha mensal, por exemplo, calculando qual a representatividade dos gastos essenciais no seu orçamento. Isso é interessante. Se você tem uma despesa, por exemplo, em torno de 80% do seu orçamento com despesas essenciais, coloque isso no papel, veja o que é prioridade para você, para sua família, e isso vai ficar mais fácil, você vai ter uma visão mais clara do que é essencial, do que você vai poder gastar. Para quem não tem um computador, basta um bloquinho onde você possa fazer essas anotações. É muito simples, basta ter um pouquinho de disciplina, que as suas finanças vão voltar a ficar em ordem. Então, são dicas muito simples, né? Basta a pessoa ter disciplina e seguir o planejamento, né? Acredito que quem fizer isso vai ter um ganho bastante interessante do orçamento familiar. Professor Jedson, muito obrigada por estar hoje aqui no Gestão Eficaz, dando essas preciosas dicas para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas infelizmente o programa Gestão Eficaz está chegando ao fim. Nós voltamos na semana que vem com outras entrevistas inéditas. Se você quiser fazer alguma sugestão ou tiver alguma dica a nos dar, mande um e-mail para gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Te vejo na semana que vem. Até lá!